Aleluia. Nesta noite gostaria de fazer uma meditação que está em... Nós vamos falar sobre um tema, não vamos meditar num texto bíblico apenas. Vamos falar de vários textos bíblicos. Não sei se eu vou conseguir falar todos, mas eu posso começar nesse domingo e um próximo domingo ou uma próxima oportunidade que eu tiver, estar continuando, ou quem sabe um domingo por mês falando sobre isso. Vamos depender daquilo que o Espírito Santo tem para nós, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as finanças, sobre as ofertas, sobre os dízimos, sobre a prosperidade financeira do cristão. Estou falando desse tema porque uma pessoa me pediu, então eu quero deixar registrado, né? E quero também estar trazendo essa palavra para esclarecer. É claro que não vai ser possível dissecar todo esse tema hoje, porque é um tema extenso, muito extenso. Então nós vamos estar falando de muitas... tem muito mais coisa além daquilo que eu poderia falar hoje. Então vamos falar de alguns paradigmas, algumas verdades bíblicas e algumas coisas que a gente precisa desmistificar na cabeça, na mente, no entendimento das pessoas que amam e que servem ao Senhor e querem agradá-lo também com a sua vida financeira. Amém? Então vamos abrir o nosso texto bíblico que está em Mateus 25. A partir do versículo 14, o Senhor conta uma parábola que se chama Parábola dos 10 talentos. Não vou ler todo este texto, porque ele é um pouco extenso, mas eu quero ler o versículo 21, que diz assim: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E essa parábola, então, fala de um senhor que tinha muitos bens, né? E ele foi para uma terra distante, foi fazer uma viagem, não sei. Ele foi para uma terra distante, por um tempo ele se ausentou e ele confiou então as suas riquezas a alguns servos para que eles pudessem administrar essas riquezas. E ele deu determinadas quantias para cada um desses servos, né? 10 para um, 5 para outro e 1 para outro. E cada um destes servos, então, administrou essas riquezas de uma forma. E quando chegou o seu senhor de volta, ele pediu contas da mordomia que ele tinha confiado nas mãos destes servos. E eles, então, chegaram para prestar contas. E o que tinha recebido 10 talentos, ele, então, negociou e conseguiu mais 10 talentos. E o que tinha 5 também, mas negociou e mais 5 talentos. E aquele que tinha 1, não. Ele apenas escondeu esse talento, guardou bem guardado, com medo de perder, e não negociou esse talento. E então esse servo que não negociou, não aumentou esse talento, ele então foi reprovado pelo Senhor, né? E a gente vê que quando o Senhor vem e fala com cada um dos servos, ele traz então, vamos dizer assim, um veredicto. Para aqueles servos que foram aprovados, ele traz então um louvor, uma honra, uma palavra de honra. Mas para aquele que foi reprovado, ele traz uma reprimenda, dizendo que aquele servo era um servo infiel. Essa parábola Jesus está falando. Lembra-se que Jesus fala por parábolas para exemplificar, né, verdades a respeito do reino de Deus. Então, quando Jesus está falando sobre um senhor que tem muitos talentos, ele está dizendo que esse senhor está comparando com o Pai Celestial, com o Abba. Então, nós entendemos que Deus é aquele que detém os recursos, estão nas mãos de Deus. E ele dá a cada um conforme ele acha necessário, tá? Distribui. Então, aqui nós vamos meditar a respeito disso. E a maneira como cada um, né, negocia,
usa esses talentos ou esses recursos que a gente poderia então colocar aqui como os recursos financeiros, ela vai trazer a aprovação ou a reprovação de Deus. E conforme Deus aprova, então ele libera mais, entendeu? Que é o princípio, pelo princípio que está aqui. Ele diz para o servo que tinha 10 e ganhou mais 10, né? Bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, o princípio aqui é o da fidelidade e o da boa administração. Então, por essa palavra, hoje nós vamos nos nortear e falar um pouquinho sobre questões financeiras, sobre prosperidade. Então, primeira coisa que eu quero falar, não vou falar sequencialmente, eu vou trazer alguns pensamentos e vamos falar sobre ele. Primeiro pensamento que eu quero falar é sobre a questão de prosperar. Algumas pessoas não entendem o que é prosperar. Prosperar, então, algumas pessoas acham que prosperar se trata só de finanças. Não se trata só de finanças. Assim como mordomia aqui, não se trata só de finanças. Tudo que o Senhor coloca sobre as nossas mãos, nós somos mordomos, nós recebemos tudo de Deus, entendeu? Então, prosperar também não se trata só de finanças. Prosperar, vamos dizer assim, financeiramente é uma parte, né, vamos dizer assim, do conjunto do que é prosperar. Prosperar, num termo bem simples, a gente fala que é ausência de necessidade. Então, algumas pessoas entendem que prosperar é ser rico, ter muito dinheiro, mas não é isso. Porque às vezes você está sendo próspero, está prosperando, está guardando no seu coração uma insatisfação, porque você não é um milionário, não tem muito dinheiro. Mas você vive uma vida que você não tem nenhuma necessidade. Você tem sido suprido em todas as suas necessidades alimentares, né? Vestuário, moradia, né? E emprego, saúde, a família está bem estruturada. Então, isso a gente chama de prosperidade, uma ausência de necessidade. É claro que quando o dinheiro é abundante, tem-se muito dinheiro, a gente entende que isso é uma bênção maior do que simplesmente você ter pouco dinheiro. E a gente vai falar sobre isso no sentido de que existe um motivo para Deus colocar muito dinheiro ou colocar dinheiro além do necessário na mão de uma pessoa, tá? Então, e a prosperidade, então, no caso, quando se tem dinheiro envolvido, a gente diz que ela vem do fato de que há dinheiro, mas não há outra circunstância, por exemplo, que venha roubar a prosperidade. Vamos dizer, a pessoa tem dinheiro, mas ela tem saúde, a família dela vive bem, ela tem bons relacionamentos, é uma pessoa honesta, íntegra, né? Não tem outros problemas na vida. Mas nós temos visto muitas pessoas com muito dinheiro e sem nenhuma saúde, por exemplo. Ou com muito dinheiro e com uma família totalmente destruída. Vive em meio ao caos. Então, nós entendemos que isso não é prosperidade. Não é, pelo menos segundo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o homem próspero, ele está cercado da sua família. Ele vive em harmonia, né? Ele vive muito tempo sobre a terra. Tudo que ele faz dá certo. Então, isso vamos dizer assim, uma definição de prosperidade dentro da palavra de Deus. Está lá no Salmo 1, alguns salmos dizem sobre isso. Então, é muito interessante que a gente não se esqueça do que é prosperidade. Então, a prosperidade, vamos falar, é a ausência da necessidade. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o dinheiro, porque alguns cristãos, agora já não tanto, né, já caiu um pouco isso, mas mesmo assim é importante a gente falar, porque existe uma mentalidade para alguns cristãos de que o dinheiro é algo ruim, não é algo bom. Então eu quero que você entenda que o dinheiro é algo espiritual, trata-se de uma
na verdade, uma entidade espiritual. É estranho falar isso, mas quando a gente fala sobre isso, nós vemos Jesus tratando disso como algo espiritual. Quando ele diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele colocou Mamon no mesmo patamar que Deus, no sentido de adoração. Não que ele se compara a Deus em grandeza, em poder, não. Mas no sentido de que ambos são entidades que devam ser adoradas, ou que se adore, entendeu? Então nós entendemos que o dinheiro é mais do que simplesmente uma cédula. Ele vai além disso, ele se torna um Deus. E nós entendemos também que o dinheiro é algo que toma o lugar no coração do homem, né? É o maior oponente no coração do homem. Tanto é que Jesus citou isso lá, quando ele disse que não podeis servir a Deus e a Mamon, porque é a vez de agradar a um e odiar a outro. Então, nesse contexto específico, Jesus não está dizendo de outro senhor, ele está dizendo do dinheiro, das riquezas, dos bens materiais, porque é realmente muito difícil. Outro contexto, Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no céu. Por quê? Por causa do coração que pode ser colocado nas riquezas. Então, é isso que nós estamos falando aqui no sentido de o dinheiro é algo espiritual. E ele é o maior oponente de Deus, a Deus, no coração do homem. E você observa isso quando você entende que, por exemplo, há muitas pessoas que elas vêm para Jesus e elas não conseguem, quando chega no momento de elas ofertarem, delas serem dizimistas, delas serem ofertantes ou delas serem liberais no reino de Deus, elas se levantam contra isso e elas não conseguem, elas travam. E o mundo também resiste muito a isso. E a própria teologia tem se preocupado muito em contestar a prática de dízimos e ofertas. Por quê? Porque a avareza está no coração do homem. Não é porque as pessoas estão preocupadas se alguém vai ter falta de isso ou de aquilo, se ela dizimar ou se ela ofertar. Mas é porque a avareza está enraizada no coração das pessoas. Então elas se tornam mesquinhas e elas começam a buscar subterfúgios para encontrar meios de aplacar a sua consciência, vamos dizer assim, né? Então, a avareza realmente é algo espiritual, é algo... o dinheiro é algo espiritual. A avareza é tratada na Bíblia como idolatria. E a idolatria, a gente sabe que ela é o culto que você presta a uma entidade que não seja Deus. Toda adoração, toda invocação, todo culto, toda oferenda que você faz a alguém que não seja o Deus vivo, invisível, a Yeshua, que não seja, você está praticando idolatria. E isso é uma das causas que traz maldição sobre a vida das pessoas. Então é muito interessante a gente pensar isso, que Paulo usa lá nas cartas, quando ele fala sobre a idolatria, ele fala como uma obra da carne, né? E fala também da avareza, cita a avareza, que é idolatria. Mas a Bíblia diz o seguinte: alguns cristãos, né, abominam e ficam, né, irritados, bravos quando se fala, por exemplo, da questão do dinheiro, quando começa a se ensinar sobre dinheiro na igreja, quando começa a se ensinar as pessoas, ou então quando fala sobre ofertar e dizimar, porque falam que o rico não vai entrar no céu. Não é verdade. Jesus disse que é difícil, mas não disse que é impossível, que ele não entra no céu. Mas a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro em si. O dinheiro, ele não tem o poder de impedir uma pessoa de ser de Deus ou não. O problema está em amar o dinheiro. Lá em 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso.
Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente vê isso na sociedade, na convivência, no mundo que a gente vive hoje, a gente vê muito claro isso. Nós vemos a corrupção generalizada e as pessoas vivendo totalmente motivadas pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro. Elas fazem qualquer coisa, elas matam, elas roubam, elas dizimam populações inteiras com vistas porque amam o dinheiro. Tem uma ganância no coração, uma avareza. Isso é o amor ao dinheiro. Então, isso é o que a Bíblia chama de amor ao dinheiro. E isso é que é o problema e o pecado. Isso é que é a idolatria ao dinheiro no coração do homem. Então, o problema não é o dinheiro, não é você ter dinheiro. O problema é você colocar o seu coração nisso e fazer disso um Deus. Então, é muito importante que nós possamos estar continuamente avaliando a nossa condição. Não é pecado o crente desejar ser próspero e ter bens materiais. Não é pecado. Não é pecado o crente querer enriquecer ou trabalhar para isso, né? O que é pecado é quando isso se torna algo, né, que ocupa o maior espaço no seu coração. Sempre quando você tem capacidade, você está lutando por isso, que você deve fazer, você deve avaliar a sua situação, o seu coração deve fazer isso buscando a Deus em oração e pedindo para Ele revelar o que está no seu coração. Eu vejo que Deus sempre, Ele se ocupou e se preocupou com isso. Nós vemos que na Bíblia, os servos de Deus, muitos deles, se não uma grande maioria deles, eram homens muito prósperos, riquíssimos. Não era, na sua maioria, paupérrimos. Eram homens de bens materiais, porque quando eles faziam uma aliança com Deus, ficava evidente que Deus os prosperava, né? Então, por exemplo, os patriarcas, eles eram riquíssimos. Nós vemos Jó como um homem riquíssimo, Abraão, Isaac, Ló era riquíssimo. Então, a gente vê muitas pessoas ricas que foram chamadas por Deus para cumprir uma missão. E mesmo se não tinham bens, muitos até se tornando com muitos bens após fazerem uma aliança com Deus. Nós vemos Salomão, o caso de Salomão. Salomão, quando Deus chamou ele, perguntou o que ele queria dele. O que Salomão disse? Queria sabedoria. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria. E por ele não ter pedido outra coisa, riqueza, poder, o Senhor, com a sabedoria, deu a ele muita riqueza, muito poder, né? Estrondosamente, assim, que a Bíblia diz que foi um dos homens mais ricos que a Bíblia menciona, e também a Bíblia diz que foi o homem mais sábio. Então, nós vemos como Deus é generoso quando Ele quer prosperar uma pessoa. Mas quando Ele prospera essa pessoa, Ele olha para o seu coração. Nós vemos que Salomão, ele se desviou de Deus. Em meio às riquezas e ao poder, ele se desviou de Deus. Mas no final de sua vida, ele se reconciliou. Nós vemos isso lá em Eclesiastes, ele fazendo uma reflexão sobre toda a sua vida. É evidente que ele está ali se voltando para Deus, né? Então, Deus quer que nós prosperemos. Ele quer que nós prosperemos. E também a própria Bíblia diz que Deus quer que a gente seja próspero, que a gente não tenha falta de nada. Quando Deus chama o povo e dá a lei para ele e diz: se vocês me obedecerem, e ele faz uma lista de bênçãos, entre aquela lista, muitas daquelas bênçãos têm a ver com a condição financeira. E entre as maldições está relatado a condição de escassez, de miséria, de pobreza. Se eles se desviassem de Deus, essa era uma das consequências que viriam. Então, nós vemos que existe esse contraste entre a bênção e a maldição, interligado com a questão financeira.
Mas nós sabemos também que Deus, que não é só o fato, né, de eu ser de Deus, que eu vou ser cheia de bens. O Senhor vai me dar muitos bens. Nem sempre Deus vai dar bens para mim, ou para todas as pessoas. Deus particularmente tem um propósito sempre quando ele coloca bens nas mãos das pessoas. E esses propósitos, a gente vai ver um pouquinho aqui também falando sobre isso. A própria Bíblia diz que Deus quer que todos sejam prósperos, mas que sempre haverá pobres entre o povo de Deus. Por quê? Para que o povo possa exercer a misericórdia, possa praticar a liberalidade, para que não haja no coração do homem a avareza. Então nós vemos que Deus estabeleceu na sua palavra um meio para que o dinheiro não fosse o dono do coração do homem. Deus estabeleceu esse meio, e esse meio é principalmente o dar, o ofertar, o dizimar. Então, é bíblico que Deus instituiu o dízimo, as ofertas, as esmolas, o socorro ao aflito. Isso está na Bíblia, e todo aquele que é de Deus e que tem tido abundância, é um dos deveres como o verdadeiro religioso, a prática da piedade, que é socorrer aquele que tem necessidade financeira. Então, é uma obrigação do cristão que tem bens socorrer aquele que não tem. Entendeu? Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que socorre os órfãos, as viúvas, não é verdade? E uma das formas de socorrer é exatamente essa, financeiramente. E lá no Salmo 41, tem uma promessa muito clara para aqueles que abençoam os pobres. Fala que aqueles que socorrem os pobres, eles são abençoados na hora da enfermidade, no leito da enfermidade. Fala que o Senhor vai afofar o seu leito, vai ouvir a sua oração, vai socorrer ele no momento da enfermidade. Olha que coisa grandiosa. Então, há uma preocupação de Deus nesse sentido. Lá em Atos, nós vemos no Novo Testamento falando, os apóstolos ensinaram isso, os apóstolos designaram os diáconos para que socorressem essa área da igreja, que eram as viúvas e os pobres e os necessitados. Eles designaram os diáconos, e lá em Atos diz assim, Atos 20:35, melhor coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar aquele que dá do que aquele que recebe. Quer dizer, mais feliz, mais realizado é aquele que tem para dar. E realmente é, né? Se você já tem essa experiência de ser um doador, de ser um abençoador, você sabe que é uma realização tremenda, você se sente muito bem. E você vê quando Deus também te responde, te abençoando, multiplicando aquilo que você tem. A palavra lá em 2 Coríntios 9 diz que aquele que dá semente ao que semeia. Deus dá semente para aquele que semeia. Então, um dos propósitos, dos segredos para você, e talvez o maior para você ser abençoado, é quando você dá, porque você pega a semente que Deus está te dando e você semeia. Então Deus te dá mais semente. Então você tanto tem para você, como você vai ter mais para abençoar, porque esse é o propósito de Deus, porque sempre vai ter entre nós pessoas que necessitam. Então nós falamos aqui que o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, e nós entendemos então que Deus estabeleceu o princípio do dar para que o coração do homem não se apegue à riqueza, e você vai ver que o avarento é justamente o oposto. Ele tem uma ganância, ele tem um desejo de juntar tudo para si, né? Muitas pessoas morrem numa situação deplorável quando você vai ver aquela pessoa tinha muito dinheiro guardado e não foi capaz de fazer nada com aquele dinheiro, de tanta avareza. Às vezes até comia uma comida miserável, doente, e não foi capaz de
utilizar o seu dinheiro por sua avareza tremenda. Outra coisa que nós aprendemos lá em Mateus 25, falando da parábola dos 10 talentos, é que nós somos mordomos. O que são os mordomos? São os servos que administram os bens e as propriedades dos seus senhores. Então, nós também somos mordomos de Deus. Nós administramos os bens que Deus nos dá aqui na terra. Então, tudo que nós temos, todo bem financeiro que vem nas nossas mãos, ela vem de Deus. Lá em Deuteronômio diz que Deus é quem dá poder para que a gente adquira riquezas. Deus é quem dá poder. Ageu 2:8, se não me engano, 2:8 diz que Deus diz assim: minha é todo ouro, meu é todo ouro e minha é toda prata. Então Deus é o detentor das riquezas. Essas riquezas pertencem a Ele. E quando Ele coloca em nossas mãos, nós devemos administrar. Então tudo que vem às nossas mãos, nós devemos ter o seguinte pensamento: eu sou um mordomo. Isso aqui não é meu. Eu estou administrando isso aqui. E o mordomo, ele administra, mas ele também usufrui, mas ele sabe que ele não é o dono daquela riqueza. Ele não pode fazer o que bem entender. Por mais que o seu dono, o seu servo, seu senhor lhe dê uma liberdade para ele administrar, ele não pode simplesmente dizimar a riqueza do seu senhor. Ele precisa prestar contas ao seu senhor daquilo que lhe vem às mãos. Então, toda a riqueza, todos os nossos dons, nossos talentos, nossas aptidões, tudo que vem à nossa mão, nós precisamos lidar com isso como sendo mordomos de Deus. Quando somos mordomos de Deus, nós vamos reportar ao dono da riqueza e vamos querer saber como é que ele quer que aquilo seja distribuído. Entendeu? E ele deixou registrado na palavra dele como é que nós devemos lidar com isso, né? Com a riqueza. Nós vamos rapidamente falar aqui, não vou abrir aqui todos os textos bíblicos, tudo, mas quando Deus coloca dinheiro, tudo que vem às nossas mãos na questão financeira, existe 3 objetivos, 3 finalidades para suprir 3 coisas. E nós vamos ver que esse dinheiro vem nas nossas mãos para suprir a nossa própria vida, para suprir a do meu próximo e para suprir as necessidades do reino de Deus. Então, existem essas 3 coisas que devem ser atendidas com a provisão que Deus coloca nas nossas mãos. E a partir disso, quando você foca nisso e você trabalha isso, você vai entender que você vai começar a pensar de uma forma melhor para que você possa administrar aquilo que Deus tem para você. Então, você não esqueça disso. O Senhor coloca na sua mão suprimento para você suprir a sua vida, a sua casa, a sua família, né? As suas necessidades, as necessidades do seu próximo, para você abençoar aquele que está do seu lado, que está necessitando, e também para você suprir o reino de Deus. Lembre-se que quando Malaquias fala do dízimo, ele fala que era para levar na casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa do Senhor, ou seja, para que a casa de Deus fosse mantida, tivesse condições de estar ali funcionando. Então, isso é muito importante, porque hoje nós também precisamos entender, não existe aquele templo lá, mas existe o reino de Deus e o reino de Deus demanda recursos financeiros. Para nós alcançarmos mais e mais vidas para o reino de Deus, demanda recursos financeiros. Então, o Senhor coloca em nossas mãos recursos para que nós possamos, presta bem atenção, nessa ordem especificamente, atender as nossas necessidades, as necessidades do nosso próximo e as necessidades do reino de Deus, tá? Outra coisa, vamos lá. Outra coisa que muitos crentes não entendem, né? Eles acham que por serem, vamos dizer assim, dizimistas fiéis, isso já vai fazer deles automaticamente pessoas prósperas, vão fazer com que eles adquiram riquezas através disso. Não, os bens financeiros, eles devem ser tratados
né? A prosperidade financeira, ela vem de 2 pilares. E os 2 pilares exigem muita disciplina e muita organização. Então, vamos falar rapidamente também. Primeiro pilar é a administração. Então, ninguém vai prosperar, enriquecer ou qualquer coisa desse sentido se não tiver um mínimo de organização e administração dos bens que lhe vierem às mãos. Porque senão vai ser só um caos. Então, nós precisamos entender isso. Você não vai prosperar, não vai cair dinheiro na sua cabeça se você não for um bom administrador. O propósito do texto bíblico que nós acabamos de ler, dos 10 talentos, fala exatamente: aquele que administrou bem aquele dinheiro, esse lhe foi acrescentado. Mas aquele que não administrou, né, ele foi então reprovado. E até aquele que ele tinha foi tirado das suas mãos. Então, qual é o propósito aqui? A má administração fez com que ele perdesse o bem, o recurso que tinha lhe sido confiado pelo seu Senhor. Então, como eu disse, são 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar da administração, que cada um de nós deve manter sobre a nossa vida financeira. E o segundo pilar é o do dar, que são as ofertas, né, os dízimos e o socorro ao próximo, tá? Então, esse é o segundo pilar. Quando você tem uma boa administração e você pratica o princípio da palavra de Deus do dar, o que acontece? Dessa sua estrutura, desses 2 pilares estarem funcionando corretamente, o que acontece? Deus libera sobre você mais, abundantemente. Por quê? Porque você é uma pessoa responsável e organizada na administração e você pratica princípios. Toda vez que você pratica princípios, você libera no reino espiritual, no mundo espiritual, a bênção de Deus. E aqui o princípio é o princípio do dar. Nós temos um dizer que diz assim: Deus é invencível no dar. Você não pode competir com Deus. Quando você dá, quanto mais você dá, mais Deus vai te derramar em cima de você. Você se torna como uma fonte, mas muitas pessoas não têm prosperado, não têm até enriquecido, porque não são generosas de coração, mas não têm uma boa administração. Então, Deus não pode confiar muitas riquezas a essa pessoa, porque ela é descuidada na administração. Acreditam que só pelo fato delas serem dizimistas e ofertantes, elas já vão receber e vão prosperar grandemente. E muitas dessas pessoas se frustram. E aí nós temos visto uma gama de pessoas, né, falando na internet contra dízimos e ofertas. Independente aqui de que você tenha visto N histórias de má administração, nós não estamos falando da administração. Porque nós, como mordomos, nós administramos a nossa vida pessoal. Aquilo que é depositado no reino de Deus e que tem lá o profeta, o pastor, o bispo, sei lá quem, responsável por administrar, já não é alçada nossa. Esse é ele com Deus. A minha alçada é praticar o princípio. E quando eu pratico o princípio, independente se aquela pessoa que está ali é corrupta, se eu pratiquei o princípio com o coração cheio de fé, baseado naquilo que eu tenho, na minha intimidade com Deus, na minha direção com Deus, o que acontece? Deus responde ao meu ato, à minha prática. Com aquele lá ele trata, mas comigo ele me abençoa. Então não adianta a gente ficar se apegando ao fato de que fulano não administra bem, então agora também não vou dar mais nada. Entendeu? É claro que se você percebe que a pessoa não está administrando bem e o Espírito Santo te mostra fazer outra coisa, você vai fazer porque você é obediente. A prática aqui está na obediência. Por isso que, observe, não importa o valor material da oferta. O que importa é o valor do coração. O que você faz com o seu coração. Então, Deus vai olhar para o seu coração, Ele não vai olhar pelo tamanho da oferta, entendeu? Se o teu coração está ofertando, a tua oferta reflete avareza, ela pode ser de milhões, que ela vai ser reprovada por Deus. E aí, o princípio
não foi praticado corretamente. Porque a lei não basta que pratiquemos o princípio, precisamos praticar corretamente, com fé, com o nosso coração totalmente santo diante de Deus. É tão importante o coração na hora da prática que Jesus diz que se você tiver com mágoa do seu irmão, antes de você deixar a oferta no altar, você tem que ir se consertar, porque senão a sua oferta não vai ser aceita. Então, é muito importante que você entenda isso. Nós ofertamos, nós dizimamos, não é porque nós confiamos que aquela pessoa está ali, nós acreditamos que aquela pessoa vai fazer tudo certo. Isso aí nós deixamos para Deus, porque é a parte de Deus. Eu faço por causa da obediência e por causa da generosidade que eu tenho no meu coração. A minha fé, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito estar honrando a Deus. A Malaquias, quando Malaquias começa a confrontar o povo, ele traz a seguinte palavra para o povo. Deus pergunta assim para o povo: onde está a minha honra? E em seguida ele começa a falar das ofertas que estavam sendo trazidas no altar de forma desleixada, totalmente desleixada. E Deus questiona que aquilo não era oferta que trouxesse honra para Deus. Então a nossa oferta é forma de nós honrarmos a Deus. Foi assim com Caim. Caim trouxe qualquer coisa lá para Deus. E aquilo refletiu desonra. E quando ele desonrou a Deus, ele foi reprovado por Deus. Então, a oferta e o dízimo, ela deve ser entregue como forma de honra, tá? Então, nós entendemos aqui, são dois pilares. Se eu administro bem, se eu pratico os princípios de ofertar, dizimar, o dar, né? Aí vou ser abençoada, vou prosperar. Lembrando que nem sempre Deus vai derramar sobre a minha vida um caminhão de riquezas, né? Vai mandar lá muito dinheiro. Às vezes ele não vai mandar muito dinheiro, mas a prosperidade, ela engloba tudo na minha vida. Tudo. Eu vou ter paz em tudo na minha vida. Eu vou ser uma pessoa que não tem necessidade de nada. Ao contrário, vou ser uma pessoa que tem para compartilhar com o outro. Então, essa pessoa é uma pessoa próspera. Mais uma vez, não significando, entretanto, que você é milionária, trilionária. Não. Isso aí é um mero, vamos dizer, um outro mimo de Deus. Se ele me der isso, ele vai achar que eu sou uma pessoa capaz de administrar isso sem desviar-me dele. Entendeu? Então, isso é muito importante. Porque nós estamos falando aqui de prosperidade financeira segundo Deus. Nós não estamos falando segundo o mundo. E mesmo segundo Deus, eu acredito que todos podem prosperar. Mas a questão está basicamente no coração. Como que está o meu coração? Como que vai ser o meu coração diante de uma grande prosperidade? Amém? Vamos lá. Nós já estamos... Daqui a pouquinho a gente já para. Vamos falar aqui um pouquinho. A maldição financeira, já falei um pouco aqui sobre a maldição, né? Está relacionada com quebra de princípios da palavra de Deus. Qualquer princípio da palavra de Deus, quando é quebrado, ele pode gerar maldição financeira. Sim, pode, tá? Há muitas causas que podem refletir na vida financeira de uma pessoa. Entre elas, uma vida sexual fora do padrão de Deus pode gerar miséria e pobreza, porque os espíritos de prostituição, de imoralidade, eles trazem pobreza também. Além de morte, eles trazem pobreza, muita miséria, muita imundícia, muita sujeira, entendeu? E então, eu só tô dando um exemplo aqui. Outra coisa é a prática de atos ilícitos, né? A desonestidade, a desintegridade, tudo isso pode trazer maldição na vida de uma pessoa. Mas e a prática também, né? A não prática dos princípios de Deus, a Bíblia diz que pode gerar maldição, sim. Entendeu? Hoje é tenso você falar sobre isso, porque todo mundo vai contra você, dizendo que se você fala que a pessoa não dá o dízimo, ela vai estar em maldição, você está sendo, né, judaísmo, pregando judaísmo. Não.
A Bíblia, lá em Malaquias 3, cita pelo menos 4 demônios que atacam uma pessoa que não é fiel no seu dízimo. A Bíblia está dizendo. E Jesus não invalidou o Velho Testamento. Então quer dizer que o princípio continua valendo, né? É claro que no Novo Testamento o princípio ele se tornou muito mais abrangente. Aquilo que você entregava só 10%, no Novo Testamento você é levado a entregar tudo. Porque o povo vendia todos os bens e vinha e depositava aos pés dos apóstolos. Então não era só 10%, eles vendiam tudo, eles abriam mão de tudo para que outras pessoas fossem socorridas. Então o princípio da graça ele é muito mais abrangente. Mas o mínimo que você deve praticar é, vamos dizer assim, é o dízimo e as ofertas. É o que está na Bíblia. E isso gera, sim, uma maldição financeira se você não praticar. E como é que você cancela a maldição financeira? Maldição financeira não se cancela com oração, jejum, com né, expulsando o demônio, fazendo vigília. Cancela com você praticar os princípios, né? É claro que você vai orar e vai jejuar e muitas vezes você está praticando princípios e não está acontecendo ali, você está com a sua vida travada, está tendo maldição de dívida, porque dívida é maldição. Então o que você vai fazer? Você vai buscar Deus para Ele te mostrar onde está o problema, porque pode ter havido uma iniquidade que está acontecendo. Mas basicamente é isso. Muitas pessoas querem fazer assim, né, e resolver tudo. Não, você precisa praticar os princípios que trazem a libertação financeira. Então, pela palavra de Deus, nós vemos que o dízimo, ele protege o patrimônio, né? Quando a gente vê lá em Malaquias 3, Deus falando que ele vai repreender o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Então, aquilo que estava destruindo o patrimônio. E a oferta, ela vem então e libera a prosperidade, os bens, as riquezas, a abundância, tá? Então, a gente, basicamente, o princípio é esse. Dizimar e ofertar para quebrar as maldições, buscar a Deus, é claro, para saber se há mais algum outro motivo ou uma iniquidade que está ali assolando, se alguma coisa que foi dinheiro gasto com coisas ilícitas, também faz com que entre maldição na vida financeira da pessoa. Então, você deve buscar Deus sim, mas precisa praticar os princípios de dizimar e ofertar. É preciso ajustar a conduta, né? Mudar aquilo que está errado. Praticar a disciplina, a organização, que aí você vai, então, ter a sua vida estruturada e Deus vai abençoar a sua vida, tá? A Bíblia diz que os fiéis têm 4 bênçãos. Eu queria ler esse texto que está lá em Lucas 6,38. É muito interessante o que Jesus diz. Por isso que quando eu oro aqui pelas pessoas que dizimam e ofertam no nosso ministério, eu sempre libero estas bênçãos. Mateus 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Então é muito interessante isso daqui. São várias medidas, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É a ideia que se tem de um saco de grãos, né? Em que você pega e você começa a encher aquele saco. Você pega uma boa medida e você enche ele até a boca. Aí você sacode, né? Abaixa e vem e põe mais. E você vai pondo mais até que transborde. É disso que Jesus está citando aqui. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a medida com que Deus quer retribuir generosamente aqueles que dão. A Bíblia diz que nós vamos ser medidos com a mesma medida se nós formos generosos, né? O Senhor vai retribuir com generosidade. A semente nós que plantamos, mas Deus é quem faz a frutificar, né?
a semente nascer, brotar e frutificar, tá? Então, os fiéis têm essas 4 bênçãos. Quem são os fiéis? Aqueles que têm, por hábito, né, fidelidade na prática dos princípios espirituais do dar. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. E é o que eu profetizo sobre você, meu amado, que tem sido generoso com a minha casa, com o meu ministério, com o nosso ministério, porque para a glória de Deus, você tem sido uma bênção nas nossas vidas. E Deus vai fazer com que essa palavra se cumpra na sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo. Amém? Já falei aqui que o dízimo repreende o devorador. A outra coisa que eu já falei mais ou menos, mas eu preciso falar de novo, porque você nunca deve se propor a doar ou a ofertar sem que o seu coração esteja totalmente convicto. Se aquilo não for algo do seu coração. Vamos ler o texto de 2 Coríntios 9, que é o texto que fala sobre isso. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Ele está falando de oferta financeira. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então o Senhor está dizendo, ora, o 10 diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, Deus é que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também vos multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, qual faz que por nós se dêem graças a Deus. O que Paulo está dizendo que Deus dá semente. Então, aquele que dá semente é o que semeia. Se você é um semeador, você tem praticado o dar, você é um semeador. E aqui está dizendo, ele dá semente ao que semeia e pão. Ele também multiplicará a vossa sementeira. Quer dizer, ele vai fazer com que a sua sementeira se torne muito maior. Por quê? Ele aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, não só na vida financeira, mas em tudo, para que toda beneficência, quer dizer, todo bem que você pratica, que você faz, aqui ele está falando no caso dele, né? Ou pelas pessoas que você vai, então, abençoar. Isso vai redundar em o quê? Em graças para Deus, em glória para Deus, em adoração a Deus. É do jeito que acontece comigo. Quando alguém me abençoa, especialmente se eu estou num momento de necessidade, Deus fala com uma pessoa para ela ofertar na minha vida. Aquilo redunda em muitas graças a Deus, em muita adoração a Deus, porque eu louvo a Deus, porque Ele se lembrou de mim e Ele mandou que alguém viesse suprir a minha necessidade, ou a necessidade da minha família, ou de alguém próximo a mim. Então isso redunda em muita glória para Deus. Então esse é o verdadeiro fato de que Deus faz abundar sobre a vida daquele que é fiel e é semeador. Deus faz abundar para que você possa ter mais para dar e você socorra aquele que necessita. E isso gere muita glória para o nome do Senhor. Então, esse é o verdadeiro princípio. E o texto diz que nós devemos dar com alegria. Não faça nada por necessidade, não faça por uma troca. Eu estou precisando disso, eu vou dar essa oferta aqui porque daí Deus vai me dar isso. Não é por necessidade. E também não é por constrangimento. Quando alguém fica falando com você e você fica constrangido daquela pessoa estar ali falando daquilo, pedindo aquilo, falando, e você vai lá e dá. Não é por constrangimento, mas é com seu coração totalmente livre, despreendido, com alegria. Porque o Senhor ama ao que dá com alegria. Amém?
Então, aqui nós falamos de alguns princípios sobre vida financeira e que podem gerar muitas bênçãos na sua vida. Desmistificamos algumas coisas e tem muito mais coisas para falar, mas numa próxima oportunidade talvez, ou quem sabe até num curso, né? Nós temos isso em forma de curso e se você se interessar por esse curso, você pode nos procurar que a gente vai estar preparando online ou até presencial, tá bom? Então, nessa noite, essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer, basicamente para responder algumas dúvidas. Então, você que vai ouvir essa live, compartilhe com alguma pessoa que necessita, alguém que está com dúvida, né? E creia, o Senhor quer nos abençoar, o prazer do Senhor é nos abençoar. E se Ele te abençoou, se Ele tem te abençoado com riquezas, a palavra diz assim, se as tuas riquezas prosperam, não ponhais nisso o vosso coração, quer dizer, não faça disso o cerne da sua vida, o seu tudo, não coloque o seu coração nisso. O seu coração tem que estar em Deus. Deus tem que ser o seu tudo, porque assim você não vai perecer, você não vai perder a sua salvação. Amém? Deus quer prosperar, mas Ele tem os meios e os caminhos que são melhores para nós, porque Ele conhece o nosso interior e Ele sabe aquilo que é melhor. Vamos orar então. Na terça-feira nós vamos ter a live aqui da oração às 21 horas. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo sobre o Apocalipse. E no domingo, sempre esse encontro aqui para trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Muito obrigada por você ter ficado aí, ou por você ter assistido até o final. Eu te peço que você compartilhe. Se você está assistindo pelo canal no YouTube, por favor, se inscreva. Deixe o seu like para que o YouTube possa, para que o canal possa aumentar, ter mais audiência e o YouTube entregar isso para mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas por essa palavra. Se você deseja ofertar ou dizimar no nosso ministério, aí no primeiro comentário tem um link do PicPay, ou você pode fazer pedido no privado de um dos nossas contas para depositar, né? Ou você pode trazer pessoalmente aqui na Rua Menotti Bolinelli, número 59, em Califórnia, Paraná. Eu sou a pastora Suzana, o ministério Cabode é o pastor Almir e a pastora Suzana. O pastor Almir tá de férias por enquanto, mas logo ele vai estar de volta aqui para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. E essa é a minha oração. O Senhor é bom, né? E Ele tem coisas grandes para fazer. Todos nós somos pessoas que necessitam de um tempo de repouso, de descanso. E nessa hora eu quero orar por você. Senhor, muito obrigada por esse meu ouvinte, por essa pessoa que passou por aqui, por essa pessoa que ficou até o final, por essa pessoa que aprendeu dessa palavra. Eu quero pedir que o teu Espírito complete essa palavra no coração de cada um. Que ele seja, Senhor, o ensinador, porque ele é que nos leva à verdade, nos conduz à verdade. Senhor, as pessoas que têm sido, Senhor, abençoadoras deste ministério financeiramente, com intercessões nós apresentamos, trazemos mais uma vez diante do Senhor e pedimos que o Senhor possa dar a elas boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, poderosamente a 30, 60 e a 100 por um, conforme o Senhor disse na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que elas nunca tenham falta de nada, que essa bênção se estende a toda a sua família, a toda a sua casa, as suas descendências. Pai, que eles tenham mais e mais semente para semear e que o que eles fizerem redunde em muitas graças a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse meu amado. Eu quero abençoar essa pessoa que agora está com uma enfermidade, precisa de um socorro do Senhor. Toca a vida dela agora, eu libero a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa pessoa que está sendo, Senhor, perturbada por espíritos malignos, agora em nome de Jesus nós repreendemos o mal, repreendemos as obras das trevas e declaramos que caia por terra todo o mal. E em nome de Jesus nós abençoamos, repreendemos o espírito de morte, repreendemos a Covid, em nome de Jesus ordenamos que haja paz dentro de cada lar, abençoamos cada família, em nome de Jesus.
Pai, muito obrigada por esse momento na sua presença. E toda glória e toda honra seja somente ao teu nome, agora e para sempre. Amém. Boa noite a todos. Até a próxima. Que a paz do Senhor esteja com você.